Olá, Portugal. Alô, Brasil. Esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 189 dos Fanáticos do Algarve. Na primeira parte do programa, vamos contar com a presença do Mister Fábio Félix, do Silves, para conversar sobre o Distritalão. E na segunda parte, vamos viajar pelo futebol algarvio com os fanáticos Carlos Encarnação e Luís Moreira. Hoje, como eu disse, temos connosco o Mister Fábio Félix, técnico do Silves Futebol Clube, para conversar sobre o clube e o Distritalão. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. Muito bem. Mister, de onde veio e para onde vai o Mister Fábio Félix? E já agora, como é que surgiu o convite para orientar o Silves? E, na sequência, também, quais foram os objetivos traçados para esta temporada? Antes de mais, boa tarde a toda a gente, obrigado pelo convite, epá, e parabéns pelo excelente trabalho que fazem, têm vindo a fazer aqui pelo Distritalão em especial e por aquilo que é a região do Algarve. Eu, pronto, em camadas jovens joguei no Vitória de Setúbal, fiz as camadas jovens de Nacional, depois chegando ali aos séniores, acabei por ainda dar ali uma perninha no Imortal nos primeiros anos de sénior e abandonei rapidamente. Depois fui tirar o curso de treino esportivo de alto rendimento para Rio Maior, na especialização de futebol, e pronto, completei o curso lá. E logo aí, ainda no primeiro ano, no pré-estágio, comecei logo a treinar algumas equipas de miudinhos, na altura de sub-7, sub-8, coisas do género, que é o que se fazia, ou o que se faz, aparentemente, ainda nos primeiros anos de curso. Acabei o curso em Rio Maior, ainda lá fiquei mais uns anos no Clube Sportingista de Rio Maior. E depois disso comecei um bocadinho a aventura fora de lá. Andei por fora de Portugal, já estive aqui pelo Algarve, estive nos Estados Unidos, pronto, fora da Europa, estive lá 5 anos, um bocadinho no Canadá também, sempre ligado a camadas jovens. Depois vim aqui para o Algarve para o Centro de Formação e Treino do Benfica, treinar ali nas Ferreiras e em Messinos. E o ano passado, portanto, quando nós acabamos o curso superior, dá-nos acesso ao FAB, pendente de fazer o estágio. E o estágio do FAB, como sabe, tem que ser feito em Futebol 11. Na altura, o CFT do Benfica, e atualmente ainda, só vai até ao Futebol 9. Portanto, todas as idades que eu treinei em Portugal, pós a licenciatura, foi até ao Futebol 9. Aquilo que fiz nos Estados Unidos, apesar de ter treinado equipas não só de formação como de rendimento, não contava para a UEFA, por razões simples, por razões óbvias. Então, já no Centro de Formações e Treino do Benfica, comecei a procurar clube onde pudesse estagiar no Futebol 11. Surgiu a oportunidade de estagiar no Silves com o Mister Coelho, o ano passado. Acabei por conseguir conciliar os horários entre as duas instituições. Fiz o estágio no Futebol 11 enquanto o treinador adjunto ali no Silves com o Mister Coelho. Fizemos aquilo que foi a época desportiva, depois já no fim da época desportiva, depois de acabar, em função daquilo que foi o meu trabalho e daquilo que foi a opinião da direção e do presidente mais concretamente, acabou por surgir o convite para ficar com os séniores do Silves, uma vez que o Mister Coelho já não iria continuar. E a partir daí, pronto, agarrei o projeto, acabei por ficar com os séniores e também com a coordenação da formação, que é uma coisa que atualmente ainda tenho, portanto, desde os mais novinhos até aos mais velhos. E é um bocadinho por aí, a história não são muitos anos disto ainda, mas já são bastantes equipas treinadas em alguns clubes. Houve anos bastantes em que se treinou muito mais do que uma equipa, porque, como se sabe, o dinheiro não abunda na formação e então temos que muitas vezes redobrar e até treinar 3 equipas no mesmo ano. Quando estive nos Estados Unidos isso aconteceu, e mesmo em Rio Maior, julgo que no último ano também aconteceu, treinar 3 equipas ao mesmo tempo, que tivessem calendários diferentes para conseguir conciliar tudo. E apesar de ser muito formação e de serem contextos diferentes daquilo que são os séniores, consegui ao longo destes anos ter um bocadinho daquilo que é o foco mais no individual, mais no atleta, como por exemplo o Centro de Formação e Treino do Benfica e também as camadas mais jovens nos Estados Unidos. Nós estávamos associados, éramos o parceiro oficial do Bayern Munique na América do Norte, portanto o nosso objetivo seria
tentar levar o máximo de jogadores até à Alemanha. Conseguimos levar alguns para fazer um género de estágio, chamemos-lhe assim, até eles terem 16 anos, porque só a partir dos 16 é que depois poderiam eventualmente juntar-se à academia do Bayern na Alemanha. E então o objetivo seria formar mais o jogador em detrimento da equipa, mas depois também treinar equipas competitivas, em que o objetivo aí sim já seria ganhar títulos, já seria competir com o máximo de rendimento possível. E pronto, foi um bocadinho por aí. Agora, por onde vou, vamos por aí, vamos continuar a trabalhar, continuar a procurar oportunidades, continuar a ver o que é que vamos conseguindo fazer, eu e obviamente a minha equipa técnica, terminar esta época, que é uma coisa que ainda tem que ser feita e obviamente temos objetivos para cumprir. E depois logo se vê, o futuro só se vê mais para a frente, não vale a pena grandes planos, não vale a pena estarmos aqui a traçar objetivos demasiado elevados, é passo a passo, trabalhar e ver até onde é que vamos. Mister, a direção quando formalizou o convite, quais foram os objetivos que juntou para o clube? Certo, é assim, o Silves, apesar de não ser do Algarve, em especial nos últimos anos tenho conhecido melhor a história do Silves, e o Silves é um clube com muita história, é um clube centenário, é um clube que já teve vários anos nos nacionais, um clube que traz um passado, digamos, algo pesado, digamos assim, apesar do contexto que estamos a viver agora, de estar no Distritalão. É uma equipa é um clube que já teve equipas no nacional e que já competiu em níveis mais altos do que o atual, e como tal, a nossa obrigação e aquilo que sempre foi exigido, que sempre nos foi exigido enquanto equipa técnica, seria estar o mais próximos possível dos lugares cimeiros, procurar sempre ficar na fase de apuramento campeão e ir o mais longe possível em todas as competições em que o Silves participasse. É isso que temos tentado fazer, é isso que temos, tem sido esse o nosso objetivo, umas vezes melhor, umas vezes menos bem, mas isso faz parte do desporto. Mas a exigência foi sempre tentar dignificar ao máximo aquilo que é o Silves e aquilo que é a expectativa que as pessoas da cidade têm sobre o clube. Muito bem. E, Mister, na taça do Algarve, o Silves conseguiu chegar à final, ofereceu uma excelente réplica perante o Monca do CP, falhou uma grande penalidade, inclusivamente, e foi penalizado por um centro que resultou em golo. Como é que viveu este percurso excelente do Silves na taça? A taça, pronto, é uma competição naturalmente distinta daquilo que é o campeonato de jogos a eliminar. Cada jogo pode ser o último, então as coisas são vividas de uma forma, diria, talvez mais intensa, porque sabemos que ao fim daqueles 90 e poucos minutos pode acabar o percurso, ou acabará eventualmente ou para uma equipa ou para outra. Então a taça teve sempre um desafio especial. Tivemos apanhámos equipas de diferentes níveis, eliminámos o Imortal em casa deles, já na altura estava nos lugares cimeiros do nosso campeonato. Também apanhámos, por outro lado, o Algarvense, que estava nos lugares do fundo da segunda distrital. Portanto, é uma competição que tem que ser, ou pelo menos a minha experiência deve ser gerida de uma forma jogo a jogo, como em todos, mas sempre com um cariz especial, porque naqueles 90 minutos joga-se ao fim e ao cabo a continuidade ou não daquilo que é a prova. Jogar no estádio do Algarve é especial, jogar numa final é especial, jogar contra uma equipa de uma divisão acima e que teve até à quarta última jornada, se não me engano, a tentar procurar disputar a subida, é especial. Sabemos que é uma coisa que não acontece todos os dias. A última final do Silves, se não me engano, tinha sido em 2011, 2012, portanto já lá há algum tempo. Ainda assim, como disse, foi um percurso especial, muito orgulhoso daquilo que os nossos jogadores fizeram, da forma como eles representaram o clube, da forma como eles representaram a cidade. E depois o jogo em si foi um jogo, diria até um pouco atípico. Nós começámos a perder 2-0 relativamente cedo com dois erros individuais, não é? Golos que surgem de erros individuais. E pode parecer estranho aquilo que eu disse, mas aquilo que nós sentimos do lado de fora foi que quando o Moncarapachense faz o 2-0, a nossa equipa, ao fim e ao cabo, libertou-se um bocadinho e assumiu
vamos jogar o jogo pelo jogo. Pelo menos foi isso que nós sentimos. Acho que depois do 2-0 acabámos por não ser, na primeira parte, inferiores ao Moncarapachense. Naturalmente, eles com mais bola, nós a procurar mais as transições, a procurar mais aquilo que nós sabíamos que os podia ferir. Eles tinham uma forma de jogar muito característica, deixavam muitas vezes apenas os dois centrais, subiam com os dois laterais ao mesmo tempo. Era uma equipa que nós sabíamos que podíamos explorar algum espaço nas laterais através das transições, nos corredores laterais. E foi isso que procurámos fazer. Acabámos por conseguir empatar com 2 belos golos. Acho que tivemos mérito na forma como marcámos os golos. Naturalmente que os golos surgem sempre de erros para um lado e para o outro. Se não houvesse erros, ou não havia golos, ou tudo era golo. Não sei bem por qual delas vou. Mas a verdade é que acabámos por conseguir criar boas situações, acabámos por conseguir fazer 2 bons golos e levámos o jogo empatado para o intervalo. No intervalo, aquilo que dissemos aos nossos atletas foi que o mais difícil estava feito, que seria a perder 2-0 contra a segunda melhor defesa do CP da Série D, conseguir empatar o jogo. Isso seria a parte mais difícil. A partir daí seria disputar o jogo, tentar desfrutar e tentar levar as coisas o mais competitivo possível até ao fim, possivelmente chegar aos últimos 10 minutos a ganhar ou empatado e não cometer erros para não ser penalizado. E entramos um bocadinho com essa expectativa. Sabíamos que o Moncarapachense ia pressionar alto e ia tentar agredir-nos, salvo seja nos primeiros 15, 20 minutos, e que tínhamos que aguentar esse fogo. Eles acabam por fazer o 3-2, nós falhamos o penalti. Ainda assim, depois do penalti, mostramos que não tínhamos desistido do jogo, continuávamos a jogar, continuávamos vivos. Acabamos por fazer o 3 igual. E depois, no lance de infortúnio, acabamos por sofrer o 4-3 já na compensação. Parece que a compensação para nós este ano tem sido um bocadinho castigadora. De um grande jogador. O Alvarinho é um jogador de outro nível e viu-se a partir do momento em que ele entrou na segunda parte. A equipa do Moncarapachense começou a ter mais bola, começou a atacar mais pelo lado dele, começou a criar-nos mais problemas naquilo que era a criação de situações de superioridade no nosso corredor lateral direito, o direito deles, no nosso caso o esquerdo. E depois pronto, acho que foi um lance de sorte no quarto gol, mas a sorte procura-se, algumas vezes chega, outras não, mas tem que se procurar. Nós poderíamos ter abordado o lance de uma forma melhor do que fizemos, mas ainda assim a mensagem que passámos aos jogadores no fim do jogo e que voltámos a passar ontem no primeiro treino após o jogo, acabámos por dar ali mais uns dias de descanso à malta, foi muito orgulhosos daquilo que fizemos, muito orgulhosos da forma como defendemos o nosso símbolo e como achamos que dignificámos o clube e a cidade. O feedback que temos tido por parte dos nossos adeptos também vem sempre num tom de carinho e de mostrar que estão orgulhosos com aquilo que a equipa conseguiu fazer dentro de campo e a forma como a equipa defendeu as suas cores. Portanto, resta-nos olhar para o percurso que fizemos, estar orgulhosos disso, pensar que poderíamos ter feito as coisas melhor, mas isso, a única coisa que tem que nos dar é alento para os jogos que faltam e para perceber o que é que temos que fazer para sair agora desta fase de resultados um bocadinho menos positivos. Mas, em suma, acho que foi uma excelente participação do Silves na Taça do Algarve. Foi sim, senhora, mister. Voltando ao Distrito de Telão, na primeira fase teve uma primeira volta algo insegura e uma segunda volta mais confiante e produtiva, terminando no quinto posto com 37 pontos e no sexteto de campeão. Que análise faz do comportamento da sua equipa nesta fase? Uma primeira volta um tanto insegura. Insegura talvez não fosse a palavra que eu utilizaria. Agora, a revisar assim, alguns momentos de cabeça, os jogos em que não pontuamos, à exceção do Odiastro em casa que empatámos e do Olhanense fora, que deveríamos ter ganho porque criámos demasiadas oportunidades para a quantidade de golos que fizemos, foram todos contra equipas que acabaram acima de nós. Nunca é bom, atenção, não quero com isto desculpar nada, mas a verdade é que os pontos que perdemos acabámos por empatar com as Ferreiras logo no primeiro jogo, se não me engano. Depois perdemos com o Imortal quando, julgo que foi na primeira volta, estávamos a ganhar 2-0 ao intervalo e acabámos por perder 3-2. Perdemos em Quarteira, acho que não, em casa com o Quarteirense. Portanto, acabou por ser tudo com equipas que empatámos com o Portimonense também, aos 90+6, com penalti. Portanto, acabou por ser os pontos perdidos que não se deveriam ter perdido, alguns deles, acabaram por ser contra as equipas que acabaram nos 6 primeiros. E isso, pronto, não desculpa, mas acaba por nos dar ali algum dissabor. Também tivemos uma primeira fase muito
complicada, não foi uma primeira fase, tivemos uma fase complicada ali na primeira volta, que foi a fase em que jogámos com as Esperanças, com o Imortal e com o Portimonense. Como estava a dizer, com o Imortal estávamos a ganhar 2-0 ao intervalo, acabámos por perder 3-2, com as Esperanças estávamos a ganhar aos 90 mais 11, sofremos o gol do empate, com o Portimonense estávamos a ganhar aos 90 mais 6, sofremos o gol do empate, e aí a equipa começámos nós a sentir que a equipa ali nos últimos momentos do jogo não estava muito tranquila por razões óbvias. E naturalmente eu, sendo o primeiro ano em que estou a treinar séniores, posso também não ter gerido isso da melhor forma, posso não ter conseguido ajudar a equipa a ultrapassar esses momentos no tempo devido. Mas a verdade é que depois conseguimos começar a segunda volta, começar logo com um jogo horrível, fomos perder a Monca Rapaz com 2 erros grosseiros que não se admitem nem nos infantis, mas faz parte do jogo e já é passado. E logo depois disso encarrilámos e fizemos, se não me engano, 7 vitórias e a taça, portanto 8 vitórias consecutivas, uma coisa do género, e acabámos a segunda volta já com um espírito diferente, acabámos nos 6 primeiros, que era uma coisa que queríamos muito. Acabámos a dar passos na taça, que também foi uma coisa importante. E ainda agora, quando estávamos na associação, na reunião com os treinadores e com as direções do Silves e do Moncarapachense, o mister do Monca estava a dizer que a seguir aos jogos da taça empatou sempre ou perdeu, nunca ganhou, porque parecendo que não, é sempre mais um jogo, é sempre um jogo a meio da semana, é um jogo que acaba por condicionar ali um bocadinho aquilo que é a preparação da equipa para o fim de semana seguinte. E se no Moncarapachense isso se sente com os jogadores diferentes, com o nível de treino diferente, são todos, se não praticamente todos profissionais, mais se sentem em jogadores e equipas técnicas que trabalham durante o dia e depois ainda vão jogar a bola, portanto num registro diferente. E acho que, mais uma vez, não querendo desculpar, isso pode ter pesado um bocadinho também, o facto de chegarmos à final da taça pode ter pesado um bocadinho ali no início da segunda fase. Ainda assim, acabámos a primeira volta com o Quarteirense, perdemos 1-0. Num jogo competitivo, acabámos com 10. Foi um jogo difícil, é sempre difícil jogar com todas as equipas, mas com o Quarteirense em especial, para nós tem sido uma das equipas mais difíceis de defrontar. Já tínhamos vindo de um jogo em que sofremos com o Imortal, já perto do fim do jogo, a relembrar um bocadinho os tempos do passado. Depois fomos jogar a Quarteira. O primeiro jogo foi talvez o pior jogo que fizemos esta época, em que perdemos por 4 bolas. Talvez a par do jogo com o Moncarapachense B que perdemos fora, talvez tenha sido dos 2 piores jogos que fizemos esta época. A partir daí, pronto, unimos as tropas, levantámos a cabeça, procurámos perceber que tínhamos que dar mais para dignificar aquilo que é o Silves, porque não fomos suficientemente bons, não fomos suficientemente sérios no jogo com o Quarteirense. Acabamos por perder com o Imortal em casa do Imortal aos 90-12, já aos 7 minutos de compensação que foram dados, estamos a ganhar 2-1 e acabamos a perder 3-2, portanto mais uma derrota dura. E agora com as Ferreiras conseguimos fazer uma boa parte, não começámos bem. As Ferreiras vieram jogar a nossa casa um bocadinho como fizeram com o Quarteirense, que fizeram uma pressão basicamente homem a homem no nosso meio campo, e nós não conseguimos perceber que tipo de dinâmicas é que tínhamos que criar para conseguir quebrar aquela pressão homem a homem. Sabemos que a pressão homem a homem leva a muito contacto, a muito confronto, a muito duelo, e nós não estávamos a ganhar os nossos duelos e estávamos a criar pouco movimento para criar arrastamentos e utilizar o espaço desses arrastamentos. Mas pronto, depois na segunda parte, ao intervalo, conseguimos corrigir algumas coisas. Na segunda parte já demos uma resposta diferente, ficou 2-1 e ainda poderíamos, eventualmente o 2-2 não teria sido um resultado castigador para nenhuma das equipas, pelo menos na minha perspectiva, mas pronto, é o que é. E a partir daí taça, e agora 11 esperanças fora, novamente, para terminar a primeira volta da segunda fase. Mister, já entrou aí na segunda fase, nesta segunda fase de campeão, em que o Silves acumula as tais 4 derrotas em 4 jogos. Eu queria perguntar-lhe o que é que acha que aconteceu. Portanto, a equipa conformou-se com o apuramento e com a permanência. Já encontrou uma explicação? Ou é só o momento? Não, naturalmente nós pensamos nisso, né? E quando as derrotas se começam a acumular, nós tentamos perceber porquê. Quando as vitórias começam a acumular, tentamos fazer exatamente o mesmo, né? Ao fim e ao cabo é esse o nosso trabalho. Eu acho que é um acumular de fatores. Acho que lá está o facto de termos a final da taça
não é a razão maioritária para resultados negativos. Atenção, mais uma vez, nós estamos cá para assumir as nossas decisões e para assumir a forma como as coisas acontecem. Não necessitamos desculpas. De qualquer modo, pensamos o que é que pode influenciar algumas coisas durante o jogo, durante os próprios treinos. E nós sentimos que a nossa equipa tinha vindo a ser menos intensa nos jogos anteriores à final da taça. Quando digo menos intensa, digo menos forte nos duelos, menos pressionante, menos agressiva, e isso sente-se muito porque o campeonato do Distrito é um campeonato que exige todo este tipo de comportamentos. Naturalmente não vou dizer que os jogadores estavam a poupar para a taça, não é isso. Nós confiamos nos nossos jogadores e nós sabemos que todos eles deram aquilo que tinham para dar em todos os jogos. Mas se nós formos a pensar bem, ninguém se quer aleijar antes de uma taça, inconscientemente por vezes podem surgir ali, não vou dizer os jogadores esconderem-se do jogo, mas pode acontecer haver alguma precaução, digamos. Da nossa parte, a equipa técnica, acontece exatamente o mesmo. Nós temos tido, eu não diria sorte, porque é trabalho. O Mister Pedro Santos faz um trabalho espetacular a nível físico e até hoje, durante a época, tivemos apenas uma lesão muscular, mas já tivemos outras tantas lesões traumáticas e essas lesões traumáticas, naturalmente, os jogadores precisam de tempo para recuperar, precisam de depois ganhar ritmo de jogo, precisam de encurtar treinos, precisam de adaptação, o que quer que seja. E nós tivemos que fazer também essa gestão da parte técnica, não é? Como é óbvio, já seria muito difícil lutar pela subida. E então fomos tentando gerir as coisas dentro daquilo que nos pareceu a melhor opção. Pois se os resultados dizem que não é a melhor opção é porque se calhar não fomos competentes o suficiente nessa parte, mas foi sempre feito com o intuito de tentar ajudar a equipa e tentar ajudar o clube. Agora o que nos resta pensar é que faltam mais 6 jogos, portanto falta mais um da primeira volta e faltam mais 5 da segunda. Desses 6 jogos, 4 vão ser jogados em casa, porque nós até agora só jogámos um jogo em casa, que foi contra as Ferreiras. Todos os restantes jogámos fora, o que não abona a nosso favor também, como é óbvio. Nenhum jogo é fácil, o mais difícil é jogar em casa dos adversários, quando estamos a falar de qualquer equipa, mas em especial dos 6 primeiros. Portanto, a única coisa que nos resta fazer é reunir as tropas outra vez, tentar fazer com que a equipa perceba que se fizer aquilo que fez contra o Moncarapachense, muito dificilmente nós vamos perder os jogos todos, ou muito dificilmente as outras equipas vão ser muito superiores a nós, porque a realidade é que o Moncarapachense tem jogadores de um nível diferente daquilo que são os jogadores do Distrital, com todo o respeito que temos pelo jogador do Distrital. Claro que temos ali 2, 3, 4 jogadores, se calhar por equipa dos 6 primeiros, que poderiam estar no plantel do Moncarapachense, mas qualquer jogador do Moncarapachense à partida teria lugar em qualquer uma das 6 equipas do apuramento campeão e das restantes equipas. Portanto, se nós conseguirmos manter a atitude que tivemos na final, se nós conseguirmos subir os nossos níveis de agressividade, se nós conseguirmos agarrar-nos uns aos outros e pensar que temos que fazer uma fase final do campeonato digna daquilo que é o Silves, acredito que podemos estar mais próximos de dar a volta a estes resultados menos positivos e acredito que podemos acabar a dignificar aquilo que é a nossa cidade e aquilo que é o Silves. Pois. E, Mister, como já foi referido, sai de uma derrota caseira, frente ao Ferreiras, e agora vai visitar o Onze Esperanças. Como é que foi um e como é que vai ser o outro? Ora, não vamos andar aqui a desvendar segredos, não é verdade? Não, é assim, são duas equipas diferentes, começando por dois treinadores diferentes, dois treinadores com muita qualidade, quer o Mister Ivo, quer o Mister Barão. Sabemos que as Ferreiras, e foi uma de. Lá está, primeiro ano nestas andanças, apesar do ano passado ter estado com o Mister Coelho e ter aprendido muito, e agradeço muito aquilo que o Mister Coelho me passou, mas quando somos nós a assumir o processo, vemos as coisas de uma maneira diferente do que quando estamos a assistir. O Mister Ivo tem ali várias coisas interessantes. Uma das mais interessantes é o pragmatismo que as Feiras trazem ao jogo. Naturalmente que qualquer equipa, quando entra em campo, pensa em ganhar o jogo, mas as Ferreiras, e talvez vou pôr aqui o Imortal, que não são equipas iguais, mas que identifica aqui um bocadinho do mesmo, são equipas muito pragmáticas, são equipas que não interessa bem como, interessa que no fim fiquem com os pontos, não é? E
sinto que as Ferreiras é um bocadinho essa equipa. É uma equipa que sabe o que é que tem que fazer, conhece bem os momentos do jogo, sabe que defender naquele bloco médio ou na pressão, como fizeram contra nós, em função daquilo que é o adversário, lhes traz resultados. São uma equipa relativamente eficaz, são uma equipa que, quando tem que defender, defende com um bloco baixo ou com duas linhas juntas e que não tem problema nenhum de o fazer. Se sentir que está a perder um bocadinho o controle do jogo, e fica muito difícil entrar naquele bloco. São jogadores agressivos, são jogadores físicos, são jogadores que já são muito experientes no Distritalão, e então acabam por fechar um bocadinho as portas quando a equipa contrária tenta assumir o jogo. Já o 11 Esperanças eu meto naquilo que são o outro estilo de equipas. O 11 Esperanças é uma equipa minha, isto naturalmente é a minha opinião, é uma equipa com dinâmicas muito fortes, uma equipa que tem muitas permutas, uma equipa que procura arrastar jogadores do centro do terreno para aparecerem jogadores em segundas linhas a receber a bola, uma equipa que constrói a três, mas com os centrais muito abertos e a procurar muita largura e a criar superioridades nos corredores. É uma equipa que sabe que, se não tiver a conseguir entrar, pode sempre utilizar o avançado, que tem que é um jogador muito físico, é um jogador muito potente, sabe que tem jogadores rápidos também na frente para o caso de sofrer uma pressão alta, procurar explorar as costas, mas é uma equipa que, acima de tudo, tenta controlar o jogo com bola. Associo aquilo que o Mr. Barão está a fazer com as Esperanças um bocadinho àquilo que o Mr. Paulo está a fazer no Quarteirense. São estilos de jogo que não são iguais, mas trazem algumas nuances idênticas. Um jogo muito dinâmico, um jogo que entra por fora, entra por dentro, muito combinações, muito de se jogar com bola, e esse tipo de jogos são sempre jogos muito difíceis de jogar, como todos, mas este em particular, em que as equipas passam muito tempo a defender, qualquer erro pode ser um problema, em que se a pressão não tiver um bom timing, se nós não tivermos os triggers bem certos, acabamos por, cada vez que chegamos à pressão, e foi isso que aconteceu em Quarteira quando tivemos o resultado mais pesado, cada vez que chegamos à pressão a bola já saiu e já estamos a correr, já estamos a disposicionar, já estamos a permutar, e as coisas acabam por se complicar um bocadinho. E eu acho que o 11 Esperança é uma equipa que joga um bocadinho mais esse estilo de jogo, de ter a bola, de muita permuta, de tentar entrar por dentro, tentar entrar por fora, tentar procurar combinações, tentar arrastamentos para utilizar espaço criado. E isso naturalmente causa muitas dificuldades, mas na realidade nós temos que nos preparar para jogar contra todo o tipo de equipas, e naturalmente que o 11 Esperanças também tem que se preparar para jogar com o Silves, não é? Porque jogar com o Silves há de ser diferente de jogar com as Ferreiras, ou de jogar com o Imortal, ou de jogar com quem quer que seja. Portanto, isto é uma preparação mútua. Mas a mim, em relação à pergunta que me estava a dizer, que me fez, cabe-me só dizer que acho que são estilos de jogo diferentes, acho que são jogos que nós temos que tentar ler de uma forma diferente e de tentar controlar de uma forma diferente. E pronto, é ver como é que nos vamos sair, ver se conseguimos subir os nossos níveis de agressividade, ver se esta não vitória, mas exibição na taça, nos traz algum alento e nos empurra para resultados mais felizes. E deixar tudo lá dentro. Já não temos mais nada para que nos guardar, só temos que tentar fazer o máximo de pontos possível nos 6 jogos que faltam, e tentar aproximar-nos o máximo possível das equipas que estão por cima de nós. Naturalmente não é bom ficar em quinto, mas é melhor que sexto, e não é bom ficar em quarto, mas é melhor que quinto. Portanto, aquilo que nós queremos é subir o máximo e tentar pontuar para nos aproximarmos o máximo possível daquilo que são os lugares do topo. E vamos ver o impacto da taça nesta jornada. E, Mister, agora um olhar sobre este distritalão em termos competitivos, e também uma análise desta fase de campeão e dos seus candidatos. Certo. Em relação ao Distritalão, como disse, o ano passado estive com o Mr. Coelho, e há 2 anos já acompanhei um bocadinho aquilo que era a primeira Distrital. Eu acho que este ano é uma primeira Distrital totalmente diferente daquilo que foi o ano passado e daquilo que foi há 2 anos. Há 2 anos tivemos o Loltano, que era completamente amassador. O ano passado tivemos um Lagoa, que também, perdoem-me a expressão, atropelou praticamente toda a gente e acabou com muitos pontos de avanço. Era uma equipa bastante superior àquilo que seriam as restantes. Este ano estamos a ver um campeonato muito mais competitivo e nivelado por cima. Temos um Portimonense que é talvez a equipa mais difícil de decifrar neste momento, porque acabou salvo seja, de mudar de treinador, e a forma de jogar mudou um bocadinho. Quando eu tinha o Mr. Fábio, era uma equipa que parecia que se enquadrava um bocadinho naquilo que estávamos a falar há pouco, no que era o 11 Esperança e no que é o Quarteirense, uma equipa com muita bola, uma equipa
que procurava construir de várias formas, procurava jogar de uma forma mais fluida, agora estão a jogar de uma forma diferente, portanto, em relação ao Portimonense, acho que é um bocadinho uma incógnita, vamos ver, os resultados continuam a sorrir, portanto não há grande coisa a dizer em relação a isso. Vamos ver se conseguem manter até ao fim. Isto nunca, uma equipa quando está a ganhar e quando os resultados estão a aparecer, as coisas funcionam sempre de uma maneira diferente, e quando tem um treinador experientíssimo, como é o caso do Portimonense, às vezes é mais fácil gerir o grupo e controlar a forma como as coisas estão a acontecer, portanto tem todo o mérito naquilo que estão a fazer. Depois o Imortal e as Ferreiras, aquilo que falámos há pouco, equipas um bocadinho mais pragmáticas, equipas que têm uma maturidade diferente, que sabem para o que é que vão, sabem que quando têm que defender baixo, defendem, quando querem pressionar alto, pressionam. Equipas que na frente têm jogadores muito perigosos e jogadores muito virtuosos. Nós vemos a frente de ataque, por exemplo, do Imortal, do Mr. Leandro, uma frente de ataque poderosa, digamos assim, Marocas, que é um avançado com muito poder de finalização, um avançado que disputa todas as bolas, consegue segurar, consegue jogar de apoio, consegue finalizar. Depois tem o Erlander, o Walter, o Ruka e outros tantos que conseguem atacar bem a profundidade, conseguem ser fortes no 1 para 1, conseguem desequilibrar um jogo quando as soluções coletivas não estão a funcionar tão bem. As Feiras a mesma coisa, é aquilo que falámos há bocado. Depois Quarteirense e Onze Esperanças, equipas, não digo que sejam idênticas, mas que têm uma forma de jogar, de controlar o jogo. Na minha opinião, por vezes jogam melhor do que os resultados que têm. Isto, mais uma vez, é a opinião. Acho que dá prazer ver alguns jogos. Nós trocamos vídeos uns com os outros, com a maior parte dos treinadores. Dá prazer ver alguns jogos quando é contra mim, não gosto de ver, mas quando é contra outras equipas, dá prazer ver alguns jogos e ver o Quarteirense, ver o Onze Esperanças, da forma como eles se organizam e como eles criam espaço, ocupam espaço, as dinâmicas que eles têm é engraçado de se ver. Talvez não se veja assim tantas equipas nos distritais por aí fora fazer o que estes dois treinadores e o que estas duas equipas fazem, mas depois, lá está, às vezes o nível do campeonato, o nível dos próprios jogadores não permite que as coisas funcionem tantas vezes assim desta forma, porque depois a verdade é que o pragmatismo vence sempre, ou quase sempre. Mas pronto, são duas equipas muito fortes. Acho que, na minha opinião, o Imortal e as Ferreiras têm uma vantagem em relação a todos os outros. Acho que os plantéis são fortes, os treinadores são fortes, e depois serem duas equipas que estão motivadas e que são equipas habituadas a estar no CP. O Imortal veio o ano passado lá, as Ferreiras também lá tiveram há 2 ou 3 anos, se não me engano, 3 anos. Portanto, são equipas que estão habituadas a fases diferentes, a campeonatos diferentes. Acho que eles partem em vantagem para esta reta final. Mas como disse, o Portimonense está lá pelo meio, o Quarteirense ainda não está fora, apesar de já estar longe, ainda não está fora. Nós e o Onze Esperanças vamos fazer o resto do campeonato o melhor que conseguimos, vamos tentar roubar pontos aos grandes e aos que estão acima e tentar confundir as contas lá de cima e aproximar-nos, porque a verdade é que cada jogo que se ganha agora são 6 pontos, não são 3, não é? Os pontos que nós ganhamos e os pontos que eles perdem, porque estamos a jogar todos uns contra os outros. Então acho que vai ser um bocadinho por aí, Imortal e Ferreiras a disputar os 2 primeiros lugares, e o Portimonense e o Quarteirense ali logo atrás, apesar do Portimonense neste momento estar em primeiro, a opinião naturalmente. O Portimonense e o Quarteirense logo atrás a tentar ver quando é que há as escorregadelas para aproveitar, como fez o Portimonense agora. Depois nós os Onze Esperanças a tentar embrulhar as contas da frente e a tentar aproximar-nos o máximo possível daquilo que são os lugares de cima e tentar acabar o campeonato de uma forma digna. Muito bem. E, Míster, agora o outro lado do Distritalão. Queria a sua opinião e que fizesse uma apreciação sobre as virtudes e os defeitos do Distritalão, que é apontado como um dos melhores a todos os níveis, portanto, quer a nível da organização da competição, da ambição dos clubes, que melhorou bastante, da qualidade dos treinadores e dos jogadores, inclusivamente da arbitragem. Qual é a sua apreciação em termos de virtudes e defeitos? Eu acho que, como lhe estava a dizer há pouco, acho que é um campeonato extremamente competitivo. Nós vemos o Esperança de Lagos, que ainda não falámos porque acabou por não terminar nos 6 primeiros. Nós vemos o Esperança de Lagos a acabar em 7º e a disputar a fase de manutenção
e estamos a falar de uma equipa que tem um plantel bom, um plantel forte, tem jogadores individualmente muito interessantes, tem um bom estádio, tem boa relva, tem todas as condições para estar nos 6 primeiros. Quem diz o 11 Esperanças, desculpa, quem diz o Esperança de Lagos diz outras equipas, mas estamos a falar de um campeonato em que 7, 8 equipas poderiam bem terminar nos 6 primeiros e muitas das terminaram nos 6, poderiam não estar, portanto estamos a falar de um campeonato extremamente equilibrado. Naturalmente, cada vez é mais difícil formar equipas muito competitivas quando os valores estão repartidos por várias, não é? Nós vemos no Silves, nós temos ali 4, 5, 6 jogadores com muita qualidade, outros com boa qualidade, mas 4, 5, 6 jogadores com muita qualidade. Nas Ferreiras a mesma coisa, no Imortal a mesma coisa, no Cordeirense a mesma coisa, e acaba por, nos 11 Esperanças também, não quero deixar ninguém de fora, por Portimonense igual, mesmo o Esperança de Lagos. Portanto, nós estamos a ver que o talento está-se a repartir por várias equipas e isso faz com que o campeonato seja muito mais competitivo, naturalmente depois, em função dos orçamentos das equipas, em função das condições, em função de Barlavento ou Sotavento, porque isso conta muito. Temos um lado onde temos um mar muito maior para pescar, digamos assim, e outro onde os jogadores são menos, portanto as coisas têm que ser geridas de uma forma diferente. Naturalmente as equipas que estão do outro lado têm mais jogadores com quem contar, porque é assim que funcionou aqui no Algarve, então acaba por conseguir fazer plantéis, diria, mais competitivos, e nós que estamos aqui mais para este lado acabamos por não conseguir por vezes ir buscar jogadores de perto, ter que ir buscar jogadores de longe já exige outra responsabilidade, outro custo, então as coisas acabam por dificultar um bocadinho, mas como disse, os plantéis são fortes. Acho que cada vez mais a tendência é ser competitivo. Temos aqui 2 equipas B na segunda divisão a tentar subir, o Lagoa e o Loutano, que sendo equipas B, nós nunca sabemos bem como é que as coisas depois vão ser, porque pode haver sempre jogadores a descer, pode haver sempre uma aposta forte nos jovens que tenham muito potencial para depois vender, salvo seja o sonho de chegar à equipa A. Então vai ser complicado. Temos o Armacenense também, temos a Guia, que também estão a tentar subir, mesmo o Quarteira. Ou seja, mesmo na segunda distrital nós vemos que temos ali no apuramento campeão o Messinense, 6 equipas que qualquer uma delas, em teoria, poderia estar na primeira divisão e não ser inferior às equipas que cá estão. Portanto, a tendência é ser cada vez mais competitivo. Se me permite, acho que o caminho será por aí. Acho que este sistema de 2 fases não é o sistema mais interessante que se pode ter. Percebo que em determinado momento tenha sido o mais prático em função do número de clubes. No entanto, acho que um campeonato a 2 voltas acaba por tornar a coisa mais interessante, mais digna, mais competitiva até certo ponto. Portanto, aumentar o número de equipas que estão na primeira e fazer a subida e descida, como é, portanto, na segunda divisão, digamos assim, acabava por ser mais interessante e tornaria o campeonato mais competitivo, porque nós não nos podemos esquecer que falámos aqui dos 6 primeiros, mas jogar na Quatra nunca é fácil. Jogar em Adiacho nunca é fácil. Ir jogar à Horta da Areia nunca é fácil. Portanto, nós estamos a falar aqui das equipas que estão na fase de manutenção, que têm as suas valências também e que naturalmente fazem a vida difícil aos restantes, e se nós conseguirmos trazer mais equipas para a primeira distrital, aumentar o número de equipas ali para 14 talvez não seja suficiente, mas 16 equipas, muito provavelmente vamos ter um campeonato mais competitivo, vai ser mais duro ainda do que é agora, os jogadores ainda se vão repartir mais pelas equipas, vai nivelar o nível de jogo, acho eu, e vai acabar por tornar a coisa ainda mais entusiasmante. No que toca à organização e à arbitragens, é assim, não me cabe a mim comentar esse tipo de coisas. As arbitragens, as coisas são sempre muito injustas, porque nós vemos isto nos campeonatos profissionais, quando perde é culpa do árbitro, quando ganha o árbitro não teve erro nenhum. Portanto, nós temos ouvido isso e lido isso nos jornais agora nos últimos tempos em relação às equipas do topo da Primeira Liga. Portanto, em relação a árbitros, eu percebo que é um trabalho extremamente difícil. Nós, e incluo-me a mim próprio, somos desgastantes. Nós muitas vezes somos incoerentes, nós muitas vezes pressionamos, alguns mais, outros menos, mas todos pressionamos à nossa maneira e tentamos não condicionar, mas fazer com que as decisões recaiam um bocadinho mais para o nosso lado do que para os outros. Portanto, acho que fazem o trabalho que têm que fazer, fazem-no bem.
Naturalmente que há coisas que se pode melhorar, mas isso cabe à associação ver o que é que se pode melhorar e tentar fazê-lo. Em relação à organização, parece uma boa organização. Lá está, se pudéssemos aumentar o número de clubes, acho que seria vantajoso para todos. Da forma como está, seria injusto a segunda fase partir como acontece na segunda distrital, como temos os dois grupos, as equipas começam do zero. Isso seria injusto na primeira, sendo que todas jogam contra todas, só há uma fase. Mas acho que para tornar a segunda fase, digamos, mais competitiva e permitir aos 6 sonhar até ao fim, digamos assim, partir os pontos à metade poderia ser de interesse, sendo que passavam os 6 primeiros, partia-se os pontos à metade, as equipas ficavam mais próximas umas das outras, quem tinha vantagem continuava a ter, mas quem tinha desvantagem tinha ali um fosso mais curto para cobrir e para tentar aproximar-se daquilo que seriam os primeiros classificados, e isso poderia também trazer mais competitividade e um bocadinho mais de performance naquilo que é a segunda fase do apuramento campeão e provavelmente da fase de promoção também. Mas, de regra geral, acho que está um bom campeonato distrital. Acho que a tendência é para melhorar e para evoluir e ver até onde é que isto nos leva. Acho que um campeonato sem ser a 2 fases seria a principal mudança a fazer e a partir daí ver como é que as coisas corriam e como é que se procedia. Bem, Mister. Mister, e em relação ao futuro? A próxima época já está a ser planeada ou primeiro tem de acabar esta? Ainda faltam 6 jogos desta. Tendo em conta aquilo que falámos logo no início, tendo em conta que tivemos a final da taça, que os últimos resultados não foram muito bem conseguidos, aquilo em que nós nos focamos agora única e exclusivamente é em dignificar a camisola, em representar o Silves da melhor maneira possível, e aquilo em que nós temos que nos focar é em ganhar o próximo jogo ou dar o nosso máximo para fazê-lo e a partir desse pensar no outro que vem a seguir, desde o primeiro jogo que tenho vindo a dizer, logo ao início, quando nós tivemos ali uma fase, algumas vitórias, perguntavam se o Silves era candidato a subir ou se era candidato a descer, e a minha resposta foi sempre: o Silves é candidato a tentar ganhar o próximo jogo, porque não há muito mais que isso. Não vale a pena nós estarmos a pensar naquilo que é o futuro daqui a 2 meses ou 3 meses. Aquilo que nós temos que pensar é: esta semana temos jogo, temos mais 2 treinos para preparar esse jogo, e temos que dar tudo aquilo que conseguimos para ficar com os 3 pontos, porque a história do Silves assim o exige, os nossos adeptos exigem, e nós exigimos de nós próprios. Portanto, em relação àquilo que vou treinar, de certeza, vou continuar ligado ao futebol. Isso é uma coisa que é certa. Em relação àquilo que se é a continuidade do Silves, se é outra coisa qualquer, veremos mais para a frente, porque o que interessa agora é representar o Silves, terminar esta época de uma forma digna e trazer pontos para a nossa casa, porque nós estamos a precisar de pontos, queremos sempre mais pontos, e ainda havendo pontos em disputa, não vale a pena estarmos a pensar noutras coisas. Muito bem. E, Mister, faltou dizer alguma coisa? Pronto, tendo aqui este tempo de antena, queria só refletir aqui um bocadinho com todos, já não do Distritalão, se me permite, mas em relação àquilo que é o futebol formação no Algarve. Acho que eu, enquanto coordenador técnico, também tenho função no Silves. Gostaria aqui de lançar só um reto para ver se nós conseguimos direcionar as coisas para um caminho diferente. Como disse no início, eu tive ou bastante tempo, não sou assim tão velho, mas tive bastante tempo associado àquilo que é o treino mais individualizado, o desenvolvimento do atleta enquanto individual, em detrimento da equipa. E acho que nós, e quando digo nós treinadores, nós associação, nós adultos que estamos a tratar disto, estamos a cometer um erro ali nas idades, ou uma imprecisão, nas idades mais jovens. Acho que estamos a fazer jogadores demasiado novos serem jogadores com muito conhecimento tático, jogadores com poucos toques na bola, jogadores com pouco futebol de rua, e acho que isso vai nos prejudicar no futuro, porque cada vez que aparece no futebol profissional um jogador mais irreverente, um jogador mais desequilibrador a nível individual, nós olhamos e sonhamos que ele possa ser do nosso clube, da nossa seleção, e nós ao fim e ao cabo não estamos a privilegiar isso nos nossos jovens. Acho que ter petis e traquinas a jogar futebol 7 é, na minha opinião, e vale o que vale, é um disparate. Acho que 3 para 3, tirar aqui o ganhar campeonatos e o ganhar taças, e pôr os miúdos a ter o máximo de toques possível na bola, jogar com menos regras possível, fazer com que eles se divirtam, eles evoluam, eles
ganhem destreza, ganhem o gosto pelo desporto e lá está, como disse, toquem o máximo de vezes na bola, porque ainda há pouco tempo estava a ler uma entrevista não relacionada, mas até certo ponto relacionada, do o Steph Curry da NBA, como time nos Estados Unidos acaba por acompanhar também os desportos, o melhor lançador de sempre de triplos da NBA, tem sorte porque consegue fazer tantos triplos. Ninguém conta é que ele fizesse cerca de 1200 por dia, não é? Portanto, ali durante 2 ou 3 horas o rapaz ficava a lançar triplos desde os 6, 7, 8, 9 anos por aí fora, e agora tem sorte que é muito bom a fazê-lo. Portanto, acho que seria interessante nós reduzirmos o número, baixar de 3 para 3, 4 para 4, 5 para 5, até petizes, não obrigar os miúdos não obrigar, não fazer com que os miúdos deem 4 toques na bola durante 50 minutos, mas que toquem 40 vezes na bola, garantidamente que se eles fizerem 50 passos em vez de 5, eles vão ser melhores jogadores no futuro. Garantidamente que se eles tiverem que agarrar na bola e passar por 2 ou 3 adversários, vão ser melhores jogadores no futuro do que se estiverem a fazer combinações diretas e indiretas e por aí fora, nestas idades, atenção. Portanto, lançaria aqui o reto para as pessoas de responsabilidade em relação àquilo que são as idades mais novas, e lá está, estou a falar só de petis e traquinas, não vou entrar por benjamins, com o qual ainda concordo também, mas só petis e traquinas. Libertar o jogo, fazer coisas mais lúdicas, jogos de 5 para 5, 3 para 3, campeonatos pequeninos, ligazinhas, onde os miúdos possam jogar a bola, se possam divertir, marquem muitos gols e sejam felizes a fazer aquilo que a minha geração e a sua fizeram quando eram mais novos, que era jogar a bola na rua com os amigos e poder fazer aquilo que hoje em dia já não lhes é permitido por uma questão social. Acho que nós, enquanto clubes, deveríamos tentar apostar um bocadinho nisso e deixar as taças e as medalhas de lado, porque eles têm tempo de ganhar taças e medalhas quando forem mais velhos. Acho que o mais importante é ganhar o gosto pelo desporto, perceberem que ganhar ou perder nas idades de 5, 6, 7, 8, 9 anos constrói caráter, mais nada. Portanto, tentar olhar mais para os nossos jovens e perceber que se queremos que os jogadores do futuro sejam diferentes, temos que preparar aqueles que vão ser o futuro. E aqueles que vão ser o futuro têm agora 4, 5, 6 anos. E se nós continuarmos a robotizá-los até certo ponto, quando chegarmos daqui a 10, 15 anos, o futebol é igual em todo lado. E acho que ninguém quer isso. Bem, mister. Ou seja, jogar mais a bola e menos futebol. É isso. Exatamente. Jogar mais à bola e menos futebol. Temos aí professores a dizer isso. Muito bem. Mister, muito obrigado pela disponibilidade e boa sorte para o futuro. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns pelo trabalho que vocês estão a fazer e que continuem. A ver se o Distrito Alão fica cada vez mais competitivo e se tem cada vez mais pessoas a assistir e cada vez mais pessoas a apoiar, porque se nós não apoiarmos as equipas locais, isto enfraquece e acaba, e então nós temos que puxar um bocadinho por aí, por todos. É esse o objetivo, mister. Muito obrigado mais uma vez. Excelente entrevista. Muito bem, terminamos aqui a primeira parte do Fanáticos. Regressamos a seguir com o Carlos Encarnação e o Luís Moreira para a segunda parte.